Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que nos presenteou, né? Para sua honra e glória. Vá nos grupos, convide alguém para estar conosco. Como foi o seu final de semana? Espero que muito bom, né? Pois hoje estamos vivos aqui e temos que agradecer pela misericórdia que Deus tem derramado sobre a nossa vida, né? E nunca esquecer, né? Que as bênçãos do Senhor são infinitas, como diz o louvor, né? Na nossa vida, e temos que contá-las, agradecê-las a cada manhã, né? Hoje é segunda-feira, hoje é o dia 10 de agosto de 2026. Vamos dar início ao nosso devocional, né? Com o Salmo 91. Glória a Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Por-o-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos, né? Aquele que nos deu a graça de acordarmos hoje, né? E respirar esse ar puro. Puro porque é dado por Ele. Tudo que é dado pelo Senhor, Ele é puro, Ele é verdadeiro, maravilhoso, né? Gostaria de convidar a nossa amada missionária Isabel para estar dando início com louvor nesta manhã, aquecendo os nossos corações. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, bom dia. Louvar o nome do Senhor. Vou lhe falar de 2 homens que não tinham medo, mas com Deus eles tinham um segredo que causava indignação. Por causa disso, Herodes perdeu o juízo e mandou matar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Só ficou Pedro para aguentar tanta pressão. Lançaram ele na prisão, mas a igreja estava orando. Herodes disse: aguarde que vem julgamento. Só que Herodes se esqueceu. Crente não morre antes do tempo. Quando a igreja ora, pode esperar que o céu desce, maravilhas e milagres acontecem. Quando a igreja ora, é só esperar que o irmão Pedro vai bater na porta. A notícia boa está chegando. Nosso irmão Pedro está de volta. É a igreja orando e Jesus salvando. É a igreja orando e Deus te libertando. É a igreja orando e o céu se abrindo. É a igreja orando e Deus te levantando. É a igreja orando e Deus salvando tua família. É a igreja orando e Deus fazendo maravilhas. É a igreja orando e Deus te curando. É a igreja orando e Deus te renovando. Não pare de orar que o milagre vem. Enquanto você ora, notícia boa tem. Não importa a dor que estás passando, é só confiar. A igreja está orando.
só ficou Pedro. Para aguentar tanta pressão, lançaram ele na prisão, mas a igreja estava orando. Herodes disse: aguarde que vem julgamento. Mas Herodes se esqueceu, crente não morre antes do tempo. Quando a igreja ora, pode esperar que o céu desce, maravilhas e milagres acontecem. Quando a igreja ora, é só esperar que o irmão Pedro vai bater na porta. A notícia boa está chegando. Nosso irmão Pedro está de volta. É a igreja orando e Jesus salvando. É a igreja orando e Deus te libertando. É a igreja orando e o céu se abrindo. É a igreja orando e Deus te levantando. É a igreja orando e Deus salvando tua família. É a igreja orando e Deus fazendo maravilha. É a igreja orando e Deus te curando. É a igreja orando e Deus te renovando. Não pare de orar, que o milagre vem. Enquanto você ora, notícia boa vem. Não importa a dor que estás passando, é só confiar. A igreja está orando. A igreja continua orando. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, missionária amada. Deus abençoe a senhora, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Muito obrigada pelo seu êxito aqui sempre. Glória a Deus. Gostaria de convidar a irmã Eliene para fazer a oração inicial, se a irmã estiver disponível, em nome de Jesus. Hoje a nossa preleitora é a pastora Mônica, que vai estar trazendo a palavra. Tá bem? Amém. A paz do Senhor a todos. Então vamos orar. Querido e eterno Deus, estamos aqui nesta manhã, Senhor, para te louvar, te glorificar, te dando a nossa prioridade. Jesus querido, nós estamos aqui, Pai, te pedindo também uma semana, Pai, abençoada para todos nós, para todas as nossas famílias. Também te peço que o Senhor abençoe este devocional, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, como o Senhor tem falado todos os dias, como o Senhor tem bradado em nossos corações. Pai querido, eu te agradeço tanto pelas tuas palavras, Senhor Jesus. Pai amado, abençoa cada um, Senhor Jesus, aqui que eu ainda não sei o nome, mas o Senhor conhece, está registrado, Senhor, no teu livro. Pai amado, eu te agradeço, Jesus, por tudo, Senhor amado. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua família, irmã, em nome de Jesus. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso devocional. Glória a Deus. Então, a pastora Mônica, com a senhora, né? Aí 20 minutinhos para transbordar através do que o Senhor já transbordou no seu coração, essa palavra abençoada que a senhora trará para nós. Queria convidar depois, no finalzinho, a pastora Maria Josenilde para fazer a oração final e a pastora Mônica dar a benção apostólica, em nome de Jesus. Tá bem? Glória a Deus. 20 minutinhos aí, pastora. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Eu não sei aí, mas aqui no Centro-Oeste, pensa no... Oi, querida pastora Mara, muita saudade da senhora. Gente, aqui tá muito quente, não sei aí, e seco, né? Bem, aqui na igreja, todas as quartas e sextas, eu estou falando sobre intercessão, né? E eu falei com elas, nós somos intercessores por natureza, né? Cliente é intercessor por natureza, mas muitas vezes a gente precisa aprender sobre o que é oração, os tipos de oração, né? Para que a gente seja um intercessor eficaz.
Então, eu vou falar hoje sobre tipos de oração, o tema. E a nossa referência está em Efésios 6:18. Olha aí, ó. Ela me chamou de linda, agora ela tá falando que a Isabel também é. E, ó, vai dar ciúme isso aí. Brincadeira. A Isabel ama a vida da missionária Isabel. Vamos lá. Bem, então oração é algo sério, específico, relevante, é algo urgente. Nós, como filhos, como servos, precisamos conversar com o Pai. E muitas vezes eu vejo que a oração ela é relegada a segundo plano, porque as pessoas elas estão se acostumando muito com ore por mim, e elas parece que se sentem abastecidas, mas não se sentem abastecidas com a oração que nós fazemos por elas, porque a pessoa ela também tem que orar por si, né? E nós vemos que as orações na Bíblia, o Senhor ele nos mostra que lá tem regras e tem princípios para que a gente possa fazer essa oração, porque quando a gente ora em desarmonia com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, as nossas orações elas são fracassadas, né? E é inútil. A palavra do Senhor ela nos diz assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, não é só orar e suplicar, a gente também tem que vigiar durante esse período de oração. Temos que nos cercar, nos blindar minha mente. Estou orando por alguém, aí de repente vem aquela situação que a pessoa está passando, talvez eu pare até minha oração naquele momento assim para julgar a causa da minha irmã. Com certeza ela está passando por isso, porque isso não é o meu papel. Não é o meu papel julgar, não é o meu papel tentar discernir as coisas. Quem discerne é o Espírito Santo. E ele nos revela aquilo que ele acha, que compete a nós receber. Que ele fala, é isso que a minha filha precisa saber. Porque muitas vezes nós vamos orar, a gente quer orar especificamente, mas muitas vezes a gente vai ter coisas que o Espírito Santo não vai nos revelar. Muitas vezes ele revela apenas um nome ou uma imagem. Esses dias eu vi uma mulher de saia, com o cabelo preto virado, ela deitada num sofá, de costas para mim. E ela se virava muito, assim, ela se mexia muito. E eu senti no meu espírito a angústia dela. E o Senhor me levou a orar para essa pessoa. Quem é? Não sei. Nome dela? Também não sei. Mas que ela estava com angústia de alma, ela estava. E eu orei, né? Eu falei, nunca quis perguntar, Senhor, mas o que aconteceu? Não, o Senhor me mostrou que havia uma serva dele angustiada de espírito. E muitas vezes nós vamos orar assim, né? Então, há diversos tipos ou espécies de oração, e cada uma delas segue princípio claro. A Bíblia estabelece esses diferentes tipos de oração, as regras para que nós possamos orar por elas, né? Sim, tudo é oração, mas nós precisamos saber qual é o tipo que eu estou elevando a Deus naquele momento, né? Porque há orações que não buscam necessariamente alguma coisa de Deus, né? Simplesmente nós queremos falar com Ele, sentar com Ele, declarar nosso amor para Ele. Outras orações visam mudar uma situação, umas circunstâncias na vida de uma pessoa ou até de cidades, né? Como a gente vê aí, várias igrejas que têm relógio de oração 24 horas, a apóstola Valnice Milhomens, que tem um grupo aí, ela faz as lives de oração pelo Brasil. Então, são pessoas que estão orando para que haja uma mudança determinada no nosso país, né? Deus deseja ouvir todas. O Salmo 65:2 diz: ó tu que escutas orações, a ti virão todos os homens. Em nome de Jesus, que todos os homens se curvem, que todos os homens possam se dirigir ao nosso Deus em oração, né? Provérbios 15:8, a parte B, diz que a oração dos retos é o seu contentamento. É o contentamento de Deus ouvir as nossas orações. Porque qual é o pai que não fica feliz quando o filho se dirige a ele? Não só para pedir, mas para agradecer, ou simplesmente para conversar, para ouvir o pai falar. E Deus, ele tem esse contentamento de nos ouvir falar com ele. Glória seja dada a Deus. Então, nós podemos classificar as orações em 3 níveis diferentes. Deus, nós e os outros. E dentro dela existem os tipos de oração, né? Então, orações que são dirigidas a Deus, visando Deus mesmo, que é a oração de adoração, é visando o que Deus é, né? Deus amor, Deus Pai, Deus bondade, Deus misericórdia, Deus justiça,
Deus longanimidade. Eita, são tantos os adjetivos, né, que nós podemos falar sobre Deus. E ele gosta de ouvir isso. Poxa, meu filho tem prazer em estar comigo. Meu filho reconhece quem eu sou para ele, né? Então, o que Deus faz são as orações de louvor, né? O que ele tem feito, que são aquele momento que nós paramos para elogiá-lo pelos feitos dele e agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, né? Não buscamos senão apresentar isso, gratidão, louvor, adoração, admiração pelo nosso Pai, né? Então, o primeiro é ações de graça dentro desse nível, Deus como centro das nossas orações. A expressão do nosso reconhecimento, a gratidão por Deus, por tudo que Ele tem feito. Basicamente, é uma oração só que expressa gratidão, né? A Deus. E a segunda é de louvor. A oração de louvor é um passo além das ações de graça. São expressões de louvor a Deus pelo que Ele faz. Primeiro a gente adora reconhecendo quem Ele é, depois nós o louvamos reconhecendo tudo que Deus tem feito por nós. Louvar é reunir todos os feitos de Deus e expressá-lo em palavras, né? Às vezes a gente não encontra palavras dentro da nossa mente, do nosso coração. Às vezes a gente vai procurar até nos salmos e a gente fala assim, meu Deus, não consigo. Então, dentro de nós brota um cântico de louvor a Deus, né? E eu sempre digo assim, que quando brota esse espontâneo, eu estou ali naquele momento entoando o Salmo 151, porque o Salmo acaba no 150 e você cria todos os dias o seu Salmo 151, sabe? Aquela expressão totalmente espontânea, sem visar nada senão Deus, tudo que Ele tem feito. E aí você cria, e você salmodia diante de Deus a sua gratidão, glorificando a Deus, porque só Ele é digno de ser louvado, né? Então, ação de graça, louvor, adoração. Essa adoração é a oração, irmãos, que exalta a Deus pelo que Ele é. É quando você entra assim no Santo dos Santos para responder ao amor do Pai. Ali nada fala do homem, só dele. É o reconhecimento de quem ele é. E é a resposta do nosso amor ao amor de Deus. Então, o primeiro nível é esse, Deus como centro das nossas atenções. E o segundo somos nós mesmos como centro das atenções, né? Vamos a Deus apresentar nossas necessidades pessoais, né? Embora falando com Deus, o foco da atenção é a satisfação das nossas necessidades. Vamos a Deus em busca de respostas para alterar alguma coisa, uma circunstância na nossa vida. E ela também tem níveis. Primeiro é petição. A petição é um pedido formal a um poder maior. E nós sabemos que o único poder maior que existe é o nosso Deus. A apresentação de Deus de um pedido, visando satisfazer uma necessidade pessoal, tendo como base a promessa de Deus. Como assim? A melhor coisa para você tomar posse de uma promessa de Deus é você orar a palavra de Deus. Ela não volta vazia. E você está, quando a gente ora a palavra, por exemplo, vou orar só versículos de cura. Você está tomando posse de uma promessa feita por Deus. É a boca de Deus que falou. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que orar a palavra. Meu Deus, glória seja dada a Deus, né? Nesse tipo de oração, já temos o conhecimento de qual é a vontade de Deus, pelo que o pedido será feito em fé, com a certeza da resposta, antes mesmo que haja sua manifestação. Eu vou orar agradecendo, tomando posse, mesmo que naquele momento eu não veja a resposta da minha petição, eu já tomo posse agradecendo a ela. Segundo, é uma oração de consagração ou dedicação. É a atitude de submissão à vontade de Deus. Essa oração é para ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. Exige espera, consagração, né? E disposição inteira de conhecer a vontade de Deus. Conhecer e seguir a vontade de Deus. Quando eu não sei qual a vontade de Deus, eu vou orar, e esse tempo é um momento que eu vou estar me consagrando ao Senhor, me dedicando a Ele. Porque quando a resposta vier, eu estarei pronta para receber. Amém? E o terceiro é entrega. É a transferência de um cuidado, de uma inquietação, de uma dor a Deus. É lançar o cuidado sobre o Senhor com um consequente, sabe o que, irmãos? Descanso, porque a entrega ela tem que vir com descanso. Vamos dizer, quando o entregador da Shopee vai te entregar um pacote, será que depois que ele entrega, que ele tirou foto, que ele viu que é você, botou seu documento ali, depois ele vai para casa e fica preocupado com esse pacote?
Ele não fica, ele já entregou. Ele entregou na mão do responsável. Acabou, o papel dele acabou ali. Então, é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente entrega uma demanda para Deus, a gente descansa. Está na mão da pessoa certa. Amém? Eu sei que às vezes para a gente é complicado. A gente fica lá, ó, olhando para a mão dele, tá lá. Ai, será? Né? E muitas vezes acontece da pessoa até tomar de volta aquele peso, aquela petição, e aí ela fica remoendo e não sai do lugar nenhum, e acaba ficando uma pessoa frustrada. E por isso existem muitas pessoas fora da presença de Deus, que se afastam da casa do Pai por causa disso, né? Meu Deus, é muito forte. E os outros como centro das atenções. Aqui nós vamos a Deus como sacerdotes, como intercessores, como aqueles que se colocam na brecha pelas outras pessoas, né? Aqui no nosso culto de missões, que foi ontem, segundo domingo, todo mês a gente ora por um país, né? Então, esse domingo agora nós oramos pela Nigéria, porque a gente está vendo, né, a situação. Tem até um podcast do pastor. Primeiro teve o vídeo, ele mostrando que a família dele foi toda assassinada e as pessoas estão morrendo por não negar a fé. E depois tem um testemunho dele, um podcast ele falando sobre essa situação. Então, nós temos orado por isso, pelos pastores, pelos servos de Deus que estão lá naquele lugar e que têm entregue sua vida a Deus. Muitos já morreram, né, por não negarem a sua fé. Então, nós estamos sendo movidos a orar por pessoas que estão passando essa situação, né? E que estão sendo como o povo de Atos, que eles morriam por não negar a sua fé. Louvado seja Deus. O nosso motivo primeiro é ver a circunstância alterada na vida daquela pessoa. É a oração de intercessão. E a gente, quando intercede, assim, a gente coloca no lugar do outro, a gente pleiteia a causa dele, a gente luta pela causa dele. É sentir a dor que o irmão está sentindo. É chorar com ele. E na hora do sorriso, a gente está junto também para sorrir. Né? Ajudar os feixes que o irmão vai colher. Vamos lá comemorar a vitória do nosso irmão. Mas enquanto é como uma mãe que sente a dor do filho, a dor de parto, e é como uma mãe que ela luta pelo seu filho para tirar ele daquela dor, enquanto ela não vê o sorriso no rosto do filho, ela não desanima. O intercessor é do mesmo jeito. Enquanto a gente está intercedendo, vem as nossas próprias demandas e às vezes a gente deixa de lado aquela outra pessoa que naquele momento era o foco da nossa oração. Mas nós devemos persistir, desculpa, em oração até a gente ver a vitória do nosso irmão, porque a vitória dele será a nossa, porque nós guerreamos junto com ele, né? Então, existem os tipos de oração privada, em concordância, e a oração coletiva. A oração privada, cada filho de Deus tem o direito de entrar na presença do Senhor com confiança e apresentar essa demanda de oração. Nessa forma de oração, só o Espírito de Deus é testemunha. Ela pode ser feita apenas no coração ou em palavras audíveis. Mas a gente sabe que tem orações, irmãos, que a gente tem que fazer só em espírito mesmo, né? Entre nós e Deus. Então, essa é uma oração privada entre você e o Pai, no secreto. E as pessoas não precisam saber. Elas vão ouvir falar da tua vitória, do testemunho que você vai dar depois. Amém? Oração em concordância. 2 ou 3 se reúnem, ou mais, em comum acordo sobre o que pedem. Há um poder liberado através da concordância de um acordo, conforme Deuteronômio 32:30. Agora, essa oração em concordância, a gente tem que ensinar a igreja, a gente tem que ensinar as irmãs, os círculos de oração, o que é uma oração em concordância. Porque quando fala assim, a irmã vai orar e nós vamos concordar, e as pessoas começam a gritar junto, gente, não é um clamor. Quando é um clamor, todo mundo está falando alto, porque clamar é gritar, é falar alto mesmo. Mas quando é uma oração de concordância, as pessoas precisam se educar para ouvir o que o outro está falando. Mas eu sou pentecostal, mas existe um momento para tudo. Eu estou fazendo, não é uma oração coletiva, é uma oração em concordância. Né? Essa oração em concordância, eu tenho que ouvir o que você está falando para eu concordar. Porque como que eu vou concordar com alguém que, eu sei lá, a pessoa está lá falando bem alto, pois eu quero que a irmã Maria morra em nome de Jesus, porque ela está dando trabalho, por isso, você está dizendo, eu concordo com a oração da minha irmã, Senhor, amém, amém, amém. Não é assim. Oração de concordância eu tenho que ouvir para concordar. Né? Porque se, por exemplo, uma pessoa vai se casar e o juiz fala alguma coisa lá e ela vai dizer sim, eu aceito, não era isso que eu bem queria.
Nós precisamos ouvir a oração do irmão. A oração em concordância. Aí vem a oração coletiva. Ela é feita quando o corpo se une em oração. É uma oração de concordância, mas com um número maior, e nós vamos clamar com objetivos também. Só que muitas vezes a oração do clamor, ore pela sua família. Então você está orando, todo mundo está ali clamando, chorando, gritando, cada um pela sua causa, pela sua família. É uma oração coletiva. Estamos com um objetivo comum, orar pela família. Vamos orar pelas nações. Aí eu oro pelo Brasil, outro oro pela China, outro pelo Japão, mas nós estamos numa oração coletiva. Então, cada um faz a sua, e eu não preciso ouvir o que a irmã está falando, né? Eu já falei aqui, né, que anos atrás eu estava dirigi o culto de libertação, e eu fui orar, que até a irmã, a dirigente, ela falou que eu ia orar e tal, para uma oração de concordância, e todo mundo começou a clamar. E aí eu falei, Senhor, eu já tinha terminado a minha oração, eu falei, o que eu tinha para falar, para pedir ao Senhor era isso, e eu agradeço em nome de Jesus, mas e como eu não estou ouvindo nada do que os irmãos estão falando, eu encerro por aqui. E terminei minha oração e fiquei esperando, porque eu não entendi nada do que o povo estava falando, porque eles tinham que concordar comigo, e ninguém concordou com ninguém. Então fica meio complicado, né? Essa bagunça aí. Quando o corpo de cristãos levanta uma voz a Deus, unânime, não só na palavra ou expressão, mas no mesmo espírito com a igreja de Jerusalém, há uma grande liberação do poder de Deus. Imagina um corpo unido com o objetivo de oração, a velocidade que isso deve chegar até Deus. Porque Deus vê o amor refletido através das nossas orações, quando nós nos reunimos buscando uma causa. Recursos de auxílio à oração. Toda a vida e manifestação do poder de Deus, vou terminar aqui, é o resultado da união entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Esses dois grandes recursos, eles estão à nossa disposição para que a gente possa exercer esse exercício espiritual, que é a oração. Eles nos levam a uma experiência feliz em nosso relacionamento com Deus. Seu poder começa a ser demonstrado em grande medida nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas por quem nós intercedemos. E os recursos são, irmão, palavra e a dependência do Espírito Santo. Então, como eu falei antes, nós devemos orar a palavra. Orar a palavra é tomar posse da promessa de Deus e levá-la de volta para Ele, através da oração no Espírito. Né? Eu quero ler rapidamente aqui, Isaías 62. Quem ora a palavra já começa com a resposta. Aleluia, 62, 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, pois guardem que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, fazei menção do Senhor, da palavra dele. Não haja silêncio em vós, nem estejais quietos, em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então, eu estou fazendo menção de quem? De Deus. Eu estou falando menção do que ele é, do que ele faz, e da palavra dele. Né? Então, a palavra elevada a Deus em oração, ela não volta vazia. Né? A vontade de Deus é a palavra dele. E toda oração de acordo com a sua vontade, ele ouve. Então, vamos orar a palavra. Se eu estou vazia hoje, pega Salmos, começa lá, louvor a Deus, reconhecimento dos feitos do Senhor, o agir do Espírito na nossa vida. Senhor, eu estou passando por tal causa de dificuldade financeira. Eu vou procurar na Bíblia todos os versículos que falam e eu vou orar em cima deles, vou tomar posse dessas promessas. E o segundo, para terminar, orando no Espírito. Em áreas conhecidas pela mente, podemos aplicar a palavra escrita, orando de acordo com o nosso entendimento. Mas quando chegamos no limite da mente, só o Espírito Santo para nos auxiliar, né? Ele é o nosso auxílio, conforme Romanos 8. Podemos orar no Espírito, pelo Espírito de Deus, e isso para além de um recurso tremendo, pois oramos em linha com o coração do Pai. É uma arma poderosa contra as forças das trevas. Vamos orar em Espírito. Vamos falar em línguas em Espírito, né? Vamos usar os recursos que o Espírito Santo tem nos dado, irmãos, que é a palavra de Deus, e falar com ele, orar com o Espírito Santo e orar no nosso espírito, entrando em concordância, o Espírito Santo com o meu espírito. E é isso que o Senhor quer para nós, irmãos. E eu paro por aqui.
porque o assunto é muito extenso, né? Já tem 3 semanas que nós estamos falando sobre intercessão, e eu acho que ainda tem aí uns 2 meses ou mais pela frente para a gente falar sobre intercessão. Então, é porque é uma coisa muito boa, muito bonita, muito forte e dispendiosa, às vezes, fisicamente e espiritualmente, porque a gente, muitas vezes, nós vamos ficar exauridos de força, mas o Senhor é quem nos sustenta. Porque não é fácil você querer tomar causa do outro e se colocar na brecha. E por isso os números de intercessores estão diminuindo. Então você seja responsável e se torne dentro da sua igreja uma proclamadora da necessidade da intercessão dentro da igreja. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço. Glória a Deus, que palavra abençoada de ensinamento, né? Eu mesmo, quando comecei, muitas vezes, o início da caminhada com Jesus, sempre, com Deus, no Evangelho, que eu sempre me perguntava, Senhor, como eu vou orar, né? E às vezes realmente falta um clamor dentro da igreja, né? Para buscar o Senhor, ensinar os irmãos, né? A palavra do Senhor até diz, né? Pedis, não recebeis, né? Porque pedis mal, né? Nem todo mundo sabe realmente como pedir ao Senhor, né? Às vezes a nossa oração, ela por mais simples, mas quanto mais pura e verdadeira e direcionada, né? Mais rápido ela chega ao Senhor, né? Às vezes nós fazemos, oramos, ficamos horas de joelho, né? Mas quanto tempo realmente a gente esteve ali naquela oração, né? O nosso coração se conectou com o Senhor, com o Espírito Santo, né? E deixou, né? Ele trabalhar naquela oração, né? Agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigada pelo seu ministério. Deus abençoe e continue sempre derramando, né, sabedoria sobre a sua vida para que a senhora possa trazer sempre, né, o que o Senhor coloca no seu coração com clareza. Em nome de Jesus. Pastora Josenilde, a oração final, e a pastora Mônica, a bênção apostólica. Deus abençoe, pastora. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, venho aqui neste momento, Senhor, te agradecer pela vida de quem está por trás da gravação, quem está apresentando esse devocional, por quem louvou, por quem orou, por quem trouxe a tua palavra e por cada vida aqui, Senhor, presente, cada família representada, Pai. Cada um no seu estado, no seu país, nos seus lares, outros no trabalho, outros no médico, mas todos num só propósito de adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir da tua parte. Que ninguém, Senhor, venha sair desse devocional da mesma forma que entrou, mas venha sair transformado, Pai, restaurado com o poder da tua palavra. Visita a saúde daqueles que estão enfermos, seja nos hospitais, seja nas UPAs, seja nos postos de saúde, seja nos seus lares, muitas das vezes já desenganados pelo homem, mas jamais desenganados por ti, porque a última palavra não vem do médico, não vem do juiz, não vem do advogado, ela vem do Senhor, meu Pai. Então nós cremos, Pai, na nossa vitória, nas tuas promessas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, e esse tempo é teu, Senhor, não é nosso. Ensina-nos a confiar cada dia mais em ti, aumenta a nossa fé, a nossa esperança, que nós venhamos continuar marchando na tua presença, Senhor, independente das circunstâncias, que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, mas continuemos marchando para o alvo que se chama Jesus Cristo, que nós não venhamos olhar para baixo, mas sim para cima, que é de lá que vem o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pai, gratidão por essa oportunidade, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no meio da nossa família, da nossa parentela de longe e de perto. Entra com cura, entra com libertação, Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade e o teu querer. Visita os celeiros de cada um, Paizinho, visita a conta bancária, abre porta onde não tem porta, Senhor, porque muitos estão desempregados, à procura de trabalho, Senhor, para o sustento da sua família, para resolver os seus problemas, as suas pendências, mas o Senhor nunca os abandonou. O Senhor, quando faz tudo perfeito, Senhor. A perfeição é só sua, Pai. Continue conosco no decorrer desse dia, Pai.
Aleluia, Jesus, nos direcionando, abrindo nossa visão espiritual, nossos ouvidos espirituais, para que a gente venha enxergar além do que o olho da carne está mostrando, somente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que a gente venha ouvir mais do Senhor e menos do mundo, Pai. Fala conosco, Senhor. Sê conosco, Pai. Nos guia, nos guarda e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, vamos às bênçãos. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Obrigada por todo nesta manhã. Glória a Deus. Saudade desse, Amém, glória a Deus. aleluia. Eliana, Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade. Esteja conosco todos os dias pela manhã. Gostei desse Glorificando ao glória Senhor. da mãe Eliana, gostei desse glória. Faz a gente acordar mais rápido, né? Mas a gente Olha, tá. agora me saiu. Jesus está voltando! Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seamos por esse dia, glória a Deus. Muito obrigada a todos. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Falem do amor de Deus e convidem mais pessoas para todas as manhãs estarem na presença do Senhor conosco. Orem pela presente de Deus, pelos todos os colaboradores, né? E pela sua casa, sua família, por todos. Né? Deus nos ensina, né? Amai, né? A Deus de todo o seu coração e amai o próximo, né? Como a si mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz, irmãos. Eu desci glória no curso que eu estava fazendo, que eu louvei.